Então, Purupirão é o nome do grupo, formado por Patrícia Lavelli, Mazé Lemos e eu. Na verdade, é um grupo de amigas, poetas, professoras de universidade de letras e artes. No caso, eu sou professora da UERJ, do Instituto de Artes, mas é a professora da Unirio da Letras, Patrícia também da Letras da PUC. Temos várias afinidades e várias diferenças. A gente começou a se encontrar muito informalmente para ler, estudar, conversar sobre poesia, e daí surgiu um desejo de ter atividades públicas, a partir desse nosso núcleo comum, claro, que é a poesia, a literatura, a escrita da poesia. E a gente fez um primeiro encontro público no Rio, na Blux, em junho, se eu não me engano, no mês de junho, que tinha um título, o mesmo título, Leituras Insistentes, onde cada uma falou das suas trocas, das suas leituras que voltam, que vêm a partir de uma questão que Patrícia trouxe, enfim, que de repente ela pode voltar a isso. E hoje a gente tem, convidamos Mariane Anelli, convidada do Purupirão, foi o primeiro nome que me veio à cabeça quando a gente pensou em fazer esse encontro em São Paulo. Poeta que eu venho lendo já, agora, a gente falou hoje, apareceu uma cifra, 10 anos, a partir de uma escrita minha. Eu comecei a escrever muito tarde, ao contrário da Mariana, eu fui uma leitora, sou artista plástica, então a poesia está presente no meu trabalho. Alguns poetas insistentemente, como Celano, está muito presente, mas, é claro, eu sou uma grande leitora de poesia desde criança, mas nunca pensei em escrever poesia. Acho que, ao contrário da Mariana, que tem essa certeza de a escrita começa muito cedo na sua vida, Então, eu acho interessante até essa diferença. Eu nunca pensei em escrever poesia até, se eu falar a idade, fica bom até... enfim, até pelo menos uns 45 anos eu comecei a escrever poesia, então, tem 10 anos que eu escrevo, então é uma coisa realmente, eu brinco que é a faixa bônus da minha vida, de 30 de artes visuais, sim. Então, mas eu não queria nem, eu preferia falar, relendo O Tempo de Voltar, da Mariane Anelli, que é o livro lançado em 2016, o que me chama muita atenção são as dedicatórias e as parcerias que aparecem. Tem vários nomes próprios. Isso que a gente faz, o Purupirão faz, da gente... as nossas leituras insistentes, elas são claramente... Elas aparecem na escrita da Mariana. Por exemplo, aparece um poema para Adriana Lisboa, para Maria Lúcia Dalfarra, para Marise Castro, para Cristina Campo, Ana Miranda, com Olavo Bilac, Ana Luísa Amaral, com Eva Raiman, com Ethi Hilesum. Então, tem essas leituras insistentes, essas parcerias, esse exercício do Purupirão, aparece aqui, isso que a gente... faz, eu reconheci de uma forma muito bonita na sua poesia. As dedicatórias me interessam muito, os endereçamentos, Isso aparece muito na poesia do Celano, enfim, às vezes para ninguém nada estar, mas parecem muito, para Ossip Mandelstam, Então, eu gosto muito desses nomes próprios que aparecem na sua poesia. E tem uma outra coisa que me encantou, na verdade, ao contrário de um movimento desses últimos anos, de que, por exemplo, isso talvez não aconteça nem tanto em relação aos judeus e ao Holocausto, mas a questão do termo famigerado, o lugar de fala tão problemático. O que eu vejo, a Mariana se interessou, ela tem poemas, ela colhe na escrita dela Ethi Hilesum, que é uma vítima de Auschwitz, E você faz poemas com essa questão de uma forma que me interessa muito, me toca muito. Não só me toca, mas me interessa, porque também eu trabalhei com essa questão da memória, dos campos, a memória de Auschwitz. Então, o modo como você trabalhou essa memória da Ethi Hilesum, eu acho muito importante, pelo fato também de você não ser judia e fazer isso.
Então, isso é uma outra questão que me interessou, que me interessa na sua poesia. Enfim, tem ressonâncias, não sei, eu não escrevo sobre literatura, não escrevo sobre poesia, né? Escrevo sobre artes visuais, então posso até estar me enganando, mas você tem uma parceria muito bonita com Cecília Meirelles, um diálogo, né, que me parece entre poéticas, que também me encanta. Então, queria só apresentar, eu não vou nem falar. Na verdade, a gente tinha pensado que a gente apresentaria livros recentes, né? Queria falar assim do nosso diálogo, antes de tudo, que me encanta, e a questão da maternidade, que surgiu na tua vida, e que, para mim, eu brinco também, que Davi, meu filho que estava aqui, é o meu núcleo de poemas felizes, assim, tem uma questão, é um eixo. Essa coisa me perturba. Essa coisa de fotografia. Ainda mais de baixo para cima não é coisa que se faça. De baixo para cima, meu querido, é uma covardia. Mas, então, não, falando das nossas afinidades, mas Seloane Bagdad é o livrinho, então, que a gente fez um lançamento há alguns meses, no mesmo dia. Patrícia lançou Bye Bye Brasil, Mazé lançou Boulevard, Belo Horizonte Boulevard, eu lancei Seloane Bagdad, Fotogramas, que é um livro feito por uma amiga que morreu muito cedo, e que o livro surgiu quando uma postagem dela na internet foi relançada, porque alguém deu um like numa postagem dela antiga, né, depois da morte dela, e aquilo me transformou imensamente. E aí eu retomei uns poemas que eu tinha começado a escrever antes da morte dela, sabendo da proximidade da morte dela, e essa vida virtual me despertou, assim, eu voltei ao texto, e o livro surge, então, em dois momentos, um primeiro momento antes da morte, e depois recolhendo, enfim, despertado por essa vida virtual. Então, basicamente, é um texto, é um diálogo com uma amiga, e tem uma série de imagens, todas tiradas do perfil dela no Facebook. Então, basicamente, é isso o livro. Eu, sinceramente, prefiro não ler agora, eu só queria falar isso, apresentei o livro, apresentar um pouco da Mariana e da gente, e passo a palavra para a Mariana. Muito obrigada, Leila. Obrigada a todos que vieram, que estão aqui. Quero antes de mais nada, agradecer a Leila pelo convite para estar aqui hoje, e a surpresa que ela me preparou, falando um pouco sobre o tempo de voltar. Queria dizer que essa é uma amizade desde 2012, né, que nós somos amigas, que nos conversamos, mas nos conhecemos pessoalmente apenas há 2 meses, na abertura da exposição dela aqui no Museu Lázaro Segall, ao Sul do Futuro. Aliás, se vocês puderem ver, ainda está em cartaz. Está saindo, dia 12. E, bom, eu conheci a Leila porque eu resenhei o primeiro livro dela, o livro de estreia, 3 ensaios de fala prosa e verso, quando existiu prosa e verso, saudoso prosa e verso. E então eu descobri que, naquela época, fazia então um pouco mais de 20 anos que a Leila, como artista visual, tinha um trabalho inacreditável, que, inclusive, conversa com a poesia dela, de tal maneira que a minha admiração por ela como artista visual e como poeta são uma coisa só. E depois veio o Ano Novo, né, que eu também tive a alegria de escrever sobre esse livro, conversa com a poesia da Maria Lúcia Dalfar, que você citou, e a Adriana Lisboa também, no Rascunho, e agora a Seloane Bagdad, que tem acompanhado a Leila em tudo que ela faz. E, para esse encontro, eu tinha escolhido, ela pediu que eu escolhesse um poema, e aí eu fiquei refletindo sobre que poema eu escolheria, resolvi escolher um poema mais longo desse livro, Tempo de Voltar, que eu lancei em 2016, é o meu livro mais recente de poesia,
E por que eu escolhi esse poema que eu vou ler daqui a pouco para vocês? O ponto de partida dele é um pouco como faz a Leila, essa arqueologia de memórias familiares, essas lascas de afeto que se reelaboram em outra coisa, na verdade, em outra espécie de presença, né, dentro do poema. Então, eu escolhi, chama-se Cave Canem, e você falou de Cecília Meirelles, a epígrafe é justamente de Cecília Meirelles, de um poema italiano dela sobre Pompeia, aquele famoso cuidado com o cão, né? Cave Canem, avisa o mosaico secularmente precavido e agora inútil. E de onde eu tirei o título desse poema, queria só mencionar que, apesar das muitas referências bíblicas, o ponto de partida dele foi um bandolim que eu vi pendurado na parede da casa do meu avô, e no qual eu só reparei depois que a casa já tinha sido esvaziada. E era um bandolim pendurado com as cordas todas empoeiradas, quase como se fosse uma segunda corda sobre a primeira, assim. E olhar aquele bandolim na parede era como se fosse um prêmio de caça, sabe? Uma cabeça de um bicho, assim, aquele... o prêmio de caça é a música que foi cortada, né? E aí essa imagem aparece bem ao final do poema. E é uma espécie de genealogia poética, vamos dizer assim. Em casa, o Velho Testamento era um livro em tinta fresca. Temor, nojo, fidelidade. Era Rebeca resguardando para Jacó as terras de Canaã. Tamar sob o pano, toda desejo. Era a noiva, a irmã, a sem defeito. Pele da pele de um só Líbano, cântico de mel sob a língua e um miserere entre os dentes. Eram culpadas cores quentes, culpadas flores as que se abriam. Aberta a noite, aberto o livro, o luto desabotoava em festa. Era saber cantar num coro ou não cantar absolutamente, e só com olhos manejar noções de guerra, afago, ritmo. Era saber que, se bem maduro, um grito enche de gozo uma paisagem. Portas de um sangue pesado e dentro mínima luz, a lentidão das coisas graves, submersas, um lago em fundo de caverna, o soalho de tábuas de cedro, fontes, escadas, jardins internos, dédalo em rastos de perfume, corredores para acordes secretos, o vinho velho em odre velho, mais 7 medos no coração das trevas. Havia o tempo de calar, havia o tempo de gemer, e havia sempre como o tempo da alma em ganas de partir, sempre uma fome de viagem como de uma nova inteligência, ganas de lâmpadas alheias, do tempo de rasgar e nascer, se separar, arrancar a planta, atirar pedras, jogar fora, perder. Era a inebriante generosidade do rei, seu poder de perdão, seus banquetes, todos bebendo da mesma corrente de delícias, todos à sombra da grande asa, estátuas, colunas e astutas mulheres com lírio na boca, a mãe, a filha, as filhas da filha, sombras de árvores ambíguas, de Dalila, de Jael, de Judite. Lutava-se à noite sem barulho, contra os estatutos, os extravios. Desejava-se o azul empírico, o 7º plano da perspectiva. Desejava-se a pérola distante, um país outro, enquanto no deserto ao lado rogava a mãe pelo filho, pelo cotidiano do perpétuo holocausto, para 2 cordeiros perfeitos, 2 décimos de flor de farinha. Eram túmulos de vidas possíveis, como se fosse paz, como se fosse fado, um ferrolho na porta e dentro povos de malícia. Na noite da mãe, na noite do filho, na noite da irmã, cavalos domados pelo pai, o azul marinho, o riso raro, a geometria de espadas cruzadas que guardavam o mel, a flor e o licor das romeiras, a fita vermelha, o leite, a água viva. Jonas existia e o medo com ele. Jonas fugia como quem só treme, como quem não nasceu ainda. Vinham sofar, Baldade e Elifaz, ver o que é a dor de assombrados dias, os peixes das fossas quando sobem ao rosto, o trotar louco das palavras que não encontram amigos, chagas de Jó, demônios de um rei caído,
mas rei ainda em maldizer o fim da vida. Era o dilúvio, e o dilúvio era bom, um batismo eloquente, uma errata no tempo. Eram os reinos divididos, bodes, cabras, ovelhas, jumentos, e os irmãos separados que revinham de extremos por causa do pai, por causa dos tempos, o filho que revinha por causa da mãe, para deitar a mãe com o pai e os reunir na terra, como fez Tobias. Morria o rei, e era como se não morresse. Era o seu nome na sarça, um fogo herdado de milênios, o sustento da sorte, um instrumento de corda na parede, como um prêmio de caça, um regalo do silêncio. E não havia fuga, nunca houve, para um tempo isento. Havia o futuro, o quanto mais distante, mais cumulado de antigamente. O que eu tenho para ler para vocês é esse poema mais longo. E acho que só, assim, fechar com silêncio mesmo. Passar para a Mazé, para a Patrícia. Obrigada, boa noite. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. É um pouco assim, é estranho, né, para mim estar aqui. Porque tem assim, esse ritual, né, um pouco solene. E eu fico me perguntando, para que isso? Para que estar aqui? Para que... Enfim, uns incômodos estranhos. Mas, ao mesmo tempo, tem muita alegria, porque o Purupirão ele é o que nutre, né? A gente escrever sozinho não tem graça. Acho que é legal cavar uma comunidade mesmo de leitores, né? E para pensar juntos e separados o que é poesia, afinal. O Farinha Pura começou com uma brincadeira que eu até fiz, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, para pensar exatamente esse lado material, né? Da violência, da publicação, da questão da própria vida literária. E aí a gente foi estudando Mallarmé, Valéry, a questão da poesia pura, e a Patrícia muito incomodada com Farinha Pura, meu pirão primeiro, porque aí ficou meu pirão primeiro. Aí poesia pura, mas que veio desse provérbio popular, né? Veio do provérbio popular, do Valéry, do poesia pura. Aí acabamos numa conversa com a Lu Menezes, que é a nossa madrinha. Aí virou Purupirão, né? Pirão, bem brasileiro, farinha nossa, indígena. Bom, uma das questões que também nos interessa é pensar um cânone feminino, digamos assim, por mais que isso seja incômodo, né? E eu me interessei muito pela Adília Lopes, né, que eu já conhecia há muitos anos, até quem trouxe a Adília para o Brasil, digamos assim, foi o Carlito Azevedo, um poeta muito importante para todos nós e que ficou realmente transtornado com a Adília. A Adília revirou a literatura brasileira, a poesia brasileira foi revirada pela Adília, né, por essa leitura. E muitos portugueses, né, que estudam a Adília lá falam, nossa, a gente não entende muito essa recepção no Brasil da Adília, né? Então, apesar de já termos assim, muitas poetas e pesquisadores trabalhando a Adília, eu acabei me permitindo também ser uma dessas, né? A trabalhar com a Adília. Então, esse livrinho, Belo Horizonte Boulevard, foi feito todo em diálogo com a Adília, dedicado à Adília, né? Porque eu queria escrever sobre a minha infância em Belo Horizonte, uma época daquela primeira infância, até uns 6 anos, época da ditadura militar, né, uma família patriarcal,
e não encontrava um tom para falar disso, né? E a Adília, essa última trilogia dela, né, cujo último livro ela publicou esse ano, ela foi uma inspiração nesse sentido, né, de trabalhar com uma crueza do infantil, né, com uma leveza de uma crença católica, mas não de um catolicismo pesado no sentido de dogmático, né? Então, nesse sentido, ela abriu assim uma possibilidade de uma escrita, tá, que misturasse essas afecções, né, e com uma certa ironia e afetividade também, né? E pensando um pouco assim, esse reviramento do cânone da Adília, como ela faz isso de uma maneira tão interessante, né? Foi por isso que esse gesto meu também de retomar a Adília, retomar outras poetas, eu acho que essa talvez seja uma maneira de pensar a escrita das mulheres, né? É um pouco o que a Ana Cristina César também fez, refletiu sobre isso, né? Muito menos do que pensar o que seria uma literatura feminina, né? Uma questão até que o Roger Bastide recoloca, e para dizer não existe diferença, né? Talvez colocar isso como uma eterna provocação e impossibilidade de uma resposta. Então, é uma espécie assim, de argúcia, né, de pensar, né, essa escrita, uma possibilidade de uma escrita feminina, né, sem essencialismos, né. Então, pensando um pouquinho no caso da Adília, é interessante como ela retoma a Soror Mariana do Alcoforado, né, que teria escrito as cartas portuguesas, que foram publicadas na França em 1600 e tal, em francês, como se fossem de autoria de um francês, de um homem, né? Então, ela retoma, né, no Regresso de Chamilly, a figura da Mariana do Alcoforado. Mas antes dela, da Adília, também a Sofia de Mello Breiner, né, retoma a figura da Mariana de Alcoforado, e também, antes da própria Sofia, o importante livro Novas Cartas Portuguesas, né, editado em 1973 por várias autoras portuguesas e poetas, retomando e traçando essa tradição, né, essa tradição a partir das cartas portuguesas da Soror Mariana Beja. Então, essas voltas, essas releituras do cânone, essas recolocações, me interessam muito para pensar uma possibilidade seja de literatura, de escrita de mulher, escrita do sul-americano, né, como faz o próprio Silviano Santiago no Entre Lugar do discurso latino-americano, essa proposta de reler o cânone a partir de outra margem, recolocando, transgredindo. Então, só para não me estender muito, queria ler 2 poemas, né, que a Adília deixa bem claro esse procedimento dela, num textinho que se chama justamente Como se faz um poema, né? Então, ela coloca o poema da Sofia de Mello Breiner, que eu vou ler, que é muito pequenininho. Então, Soror Mariana Beja. Cortaram os trigos. Agora a minha solidão vê-se melhor. Aí a Adília, né? Porque a Ana Cristina César tem toda uma questão, né, de que a escrita feminina,
uma certa leitura da própria Cecília Meirelles, da Henriqueta Lisboa, seria da poeta num tom mais sublime, onde o corpo não aparece, né, uma leitura vincada do que seria o próprio do feminino, né, uma pureza maior, né? E a Adília, ela e a Sofia talvez entrasse também nesse cânone, né, de uma leitura mais limpa e altissonante, né, da poesia. E a Adília reescreve esse poema, né, da Sofia de Mello Breiner, que eu vou ler e fecho a minha fala. Apanhei o cabelo em rabo de cavalo. Agora minha solidão vê-se melhor, vê-se tão bem como a minha face, e a minha face é desassombrada. As minhas sombras não são minhas. Isso. Obrigada. Ligado, Jana. Bom, eu queria começar falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, em dois aspectos, né? Num aspecto mais geral, que me parece que o incêndio do Museu Nacional é uma espécie de símbolo, de presságio, no sentido mais terrível, de tantas coisas ruins que têm acontecido. Não queria, né, lembrar esse momento que a gente está passando agora, e a circunstância da nossa vinda, né? Enquanto Purupirão, a gente veio, entre outras coisas, para estar aqui com vocês também, mas a gente veio para ver a exposição da Leila, que está no Museu Lazar Segal, né? Então, eu queria falar um pouquinho, a partir daí, um pouco nessa lógica de pensar, né, como é que... Pensar um pouco a partir do trabalho da Leila, né, do trabalho plástico e do trabalho poético, essa questão do arquivo, essa questão das leituras, essa questão, enfim, que eu acho que tem a ver com algumas coisas que me interessam também, enfim. Então, ligando um trabalho mais, eu vou falar mais provavelmente do livro Ano Novo, né, que é um livro anterior, e da exposição ao Sul do Futuro, mas rapidamente, não é muito. É mais que eu identifico, tanto no gesto artístico da Leila, quanto no fazer poético, essa reutilização do material prévio, material de arquivo. Então, por isso, o arquivo, o Museu Nacional, enfim, essa questão aí, eu acho que é uma questão importante, que tem a ver com isso. Ela usa objetos, né, objetos que ela encontrou, que eram dos pais, que era do pai, enfim, objetos de família, objetos que às vezes ela encontra. Eu lembro que ela comprou uma vez no camelô ali da Glória, né, umas revistas dos anos 50, enfim, ela usa materiais, né, que ela vai encontrando materiais de arquivo. E junta esses materiais de maneiras, criando verdadeiras montagens, que é também um procedimento que ela usa poeticamente, o procedimento da montagem, né, usando notícia de jornal, usando materiais familiares também, colando esses materiais e costurando esses materiais com a escrita. Acho que é interessante essa coisa da costura, que é também um procedimento que aparece nesse trabalho de arquivo, com a colagem, por exemplo, dos calendários, né, que caracterizam esse projeto do Ano Novo, e no Sul do Futuro entram os calendários, mas entram também os livros, né, que é uma coisa que a gente, hoje de manhã, né, ela vinha contando que a família da Leila, como a família do Márcio Zeliman, que está lá também presente, conversando com a gente, vieram em navios, né, emigraram da Europa, enfim, fugindo do nazismo, e trouxeram livros. Não eram pessoas que lessem muito, mas eles trouxeram livros. E isso tinha uma importância, trazer esses livros. E a Leila, então, usa esses livros, costura esses livros, criando obras, nas quais as páginas permanecem soltas, eles não são colados. Isso é importante, que essas páginas são sobrepostas e são costuradas. E aqui vocês têm um exemplo desse trabalho,
na capa da antologia, né, sobre a qual a gente vai falar, que se chama Bildung, o nome desse trabalho. Tem toda uma série que se chama Bildung, e é sobre isso também que eu queria falar um pouco. Eu acho que esse interesse pelo arquivo, que aparece na obra da Leila, nos interessa a todos, por conta... Não é uma nostalgia de um passado, é uma tentativa de encontrar nesse passado o germe de alguma coisa por vir. Né? O que interessa a ela, o trabalho plástico, como o trabalho poético, estão sempre em busca de um futuro possível, de um futuro que ficou lá perdido no passado, que pode ser atualizado. Tem uma espécie de germe da esperança. E nisso eu acho também, enfim, né, é isso também que a gente perde quando queima um museu. Né? A gente perde também esses futuros que ficavam lá. Né? Enfim, mas, então, acho que isso é um luto, né, que é preciso que se faça, é preciso que se fale dele também. E eu acho que isso tem a ver com uma coisa que o Walter Benjamin, que é um autor que eu estudei muitos anos, né, chama de força messiânica, que tem a ver com essa ideia da descontinuidade do tempo. Quer dizer, não se trata de um tempo, o tempo messiânico não é o fim dos tempos, né, como na tradição cristã, que por acaso é a minha familiar, né, enfim, mas na tradição judaica, esse tempo messiânico é a descontinuidade, é aquilo que interrompe as continuidades e cria ali um novo. Então, eu acho que esse futuro que a gente pode encontrar no passado, que se inscreve nesses materiais de arquivo, retrabalhados, evidentemente, por uma costura, né, que escolhe, que vai repensar esse material, eu acho que fala dessa possibilidade aí de interrupção, né, e de criação de alguma coisa melhor, de um novo, enfim. Então, eu acho que pensar o passado como futuro ainda é, talvez, uma saída, não sei. Enfim. Então, acho que tem um gesto que está presente no texto também da Leila, que é a repetição, então, de verbos, né? Uma poesia do verbo. Verbos em primeira pessoa, muitos verbos. E esse procedimento da costura me parece ter ligação também com essa ideia de verbo, né? Essa ideia de movimento. A costura que não fixa, mas que deixa o espaço, que deixa vento, que deixa ar, que deixa respirar, que cria aí, então, um procedimento por montagem, uma mobilidade, esses espaços de respiração. Então, eu acho que esse procedimento da montagem, que ela começa a usar com as agendas, né, que vai entrar também no Bildung, que é essa obra que tanto me atravessa e me atravessou, porque mora lá em casa, né, agora está um tempo aqui na exposição até domingo, né, até amanhã. Quem quiser ir, ainda dá para... Até segunda, dá para ir até segunda. Enfim, chama Bildung. E, por coincidência, quer dizer, a história dessa obra, né, é que uma pessoa amiga viu essa obra exposta em Paris, que a Leila fez uma exposição lá, e é um amigo de infância do meu marido, e então comprou essa obra para dar de presente para a gente, de casamento. Quer dizer, claro, foi meu marido que levou ele lá, eles viram a exposição, e ele então quis nos dar de presente de casamento. Tem muito a ver com o Marc também, enfim, né, por várias razões. Enfim, essa palavra alemã, Bildung, né, que quer dizer literalmente formação, mas ela tem outros sentidos, ela significa também patrimônio cultural. O que é interessante é a ideia de cultura, né, como processo que não é só acúmulo de objetos, mas formação dos indivíduos. Essa ideia de que a cultura é aquilo que forma, que é aquilo que nos forma, né, e que nos transforma também. Essa ideia de cultura como processo, não como acumulação, mas como um processo que atravessa, né, que nos atravessa, que nos constitui. Não se trata de um acúmulo de informações, mas da formação dos indivíduos através do contato com esses objetos da cultura, que nos chegam frequentemente pela via da leitura. Né? Enfim, mais uma vez,
a sombra da biblioteca que queima, enfim, né, acho que perde-se aí alguma coisa muito importante. Mas sobre essa noção de Bildung, e eu acho que me parece, mas aí aqui já é um palpite meu, um palpite exterior, porque, como eu já disse, a minha tradição familiar não é judaica, né? Essa tradição alemã da Bildung me parece, talvez, se relacionar com a valorização judaica do livro. É a impressão que eu tenho, talvez porque tenho estudado autores que são judeus alemães, como Benjamin, como Auerbach, enfim, há muitos anos atrás eu pensei em fazer um projeto de tese sobre essa noção de Bildung. Também tem isso. Em Benjamin, a partir do Benjamin e a partir do Auerbach. E, enfim, cada vez que eu falo desses autores em sala de aula hoje em dia também, que eu conto o que eles passaram, os alunos só ficam assim, tipo, puxa, nossa, sabe? Porque tem um espelhamento aí também, né? Tem afinidades. Enfim, eu acho que esse processo, essa ideia, esse processo que tem um polo objetivo, um polo subjetivo, né, essa ideia de bens culturais e, ao mesmo tempo, de formação e tal, participa aí um pouco dessa estrutura temporal complexa, que é descontínua, né, que não é acumulativa, mas que implica costuras, que implica recortes, que implica paradas, né? Enfim, dessa ideia de livros que se sobrepõem, como um entrecruzamento de leituras, essa ideia de entrecruzamento de leituras que vão dando em novas escritas, que vão se constituindo em novos textos, enfim. Eu queria, então, de uma certa maneira, acho que essa ideia, né, da Bildung representada assim como desse jeito, por essa imagem, né, dos livros que se sobrepõem, de alguma maneira me fez pensar na Eurídice. E aí também acho que é interessante a gente estar aqui em São Paulo para falar também da Eurídice, né, enfim, que é uma poeta que tem me influenciado e atravessado muito, e que também me parece ser uma poeta da Bildung, entre aspas, não sei se ela reivindicaria essa palavra, mas no sentido em que ela é uma poeta da leitura, que a experiência da leitura e da releitura, tem vários poemas da Eurídice em que ela explicitamente diz que é uma releitura, né? Tem os CDAs relidos, tem o Kant relido, que é um poema muito citado, que é até a contracapa da antologia, enfim. E tem muitas releituras não explícitas. A gente teve agora, segunda-feira, com o Ivan Marx, lá na PUC, e ele mostrou como é que ela relê o João Cabral sem citar, né? Como é que ela usa e tal, elementos. Enfim, a gente pode encontrar um monte de leituras atravessadas na poética da Eurídice. Então, pensar essa poética como Bildung, nesse sentido aí de formação, cultivo e transformação dessa formação em novos textos. Essa ideia de que a leitura e a cultura dá frutos, vai se recriando, vai se transformando, e é processo mesmo, é também, então, escrita, intervenção. Então, enfim. Então, eu queria encerrar aqui a minha fala com a leitura de um poema que é uma homenagem à obra da Leila e que, de uma certa maneira, também é uma homenagem a Eurídice, que está na antologia, né? Enfim, acho que eu já até me estendi muito. É o Bildung. Está na página 47, para quem tem a antologia. Um vento sopra em livro aberto. Ruínas, ruídos, runas, redemoinhos murmuram em cada infólio. Páginas abrem páginas em infinitas cópulas, e em cada linha crescem linhagens. No álbum vermelho, em espelho, em enigma, soa que forma e o informe, em formação. Livro em branco, fechado, entre páginas, asas abertas. Obrigada. Uma
rodada, foi uma rodada, foi a rodada completa, né? A gente abre para conversa? Sim, claro. Então, não sei se Mariana, abro para Mariana, você quer falar alguma coisa? Você que é a nossa convidada, a gente convoca. Eu ia só comentar que você falou da Eti Ilson, que ela teve um caso com o cristianismo, você sabe, um caso com o cristianismo que eu digo que ela se aproximou bem como a Edith Stein. Então, vem daí, sabe? Inclusive, porque ela era judia de nascença, a mãe dela, russa, né, o pai dela. Agora, ela se aproximou muito do pensamento cristão, e aí ela desenvolve isso nos diários dela, que, inclusive, vão ser lançados agora pela AINE, né? Agora, em novembro. E só esse comentário sobre a Eti mesmo. Não sei o que a gente faz. O que vocês querem? Talvez se alguém tiver alguma pergunta, né? Senão a gente. Estou pensando. A gente pode também, entre nós continuaríamos conversando infinitamente, eu acho. Se deixasse aqui, tem um bate-papo. A gente está se segurando assim dos nossos. A história do grupo do Curupirão, o que vocês já leram, assim, querem falar um pouco? Nossa, tantas coisas, né? Tantas coisas. A gente começou com Valéry, poesia pura, né? Mas a gente leu Baudelaire, a gente leu. Tem uma coisa que é curiosa também, que as três falam e leem em francês, né? Então tem essas referências assim um pouco também. Lemos muito Adília também, né? Aconteceu de ler muito Adília. Tamara Kamanzan. A gente lê, às vezes cada uma traz um livro e aí a gente lê a partir dali. Frequentemente cada uma traz um poema e a gente então conversa a partir do poema. Enfim, tem um poema do Baudelaire que a gente discutiu também, né? Aquele Alegoria, que a gente ficou um tempo em cima dele, enfim. Tem umas coisas assim. Não é muito organizado, não. Não é organizado. É por isso que dá certo. Nossa, o Curupirão, gente, tem uns 2 anos. Foi em 2016, não foi? 2016, início de 2016. Tem 2 anos que a gente se reúne. E a gente tem reencontrado praticamente toda semana. Esse último mês nós não conseguimos encontrar, porque a Leila fazendo 1000 exposições, e também viajei e tal, mas a gente tem encontrado praticamente 15 em 15 dias, né? Ou às vezes mais. E sempre a gente tem coisas para dizer e para ler e tudo. Quer falar? Você está olhando para mim? Estou aqui falando. Mas tem essa coisa da experiência da leitura em comum. Isso eu acho que é uma coisa importante, o fato da gente estar sempre lendo alguma coisa e conversando a partir do que a gente leu. Isso eu acho que para mim, pessoalmente, foi fundamental, porque foi a primeira interlocução que eu tive dos poemas que eu estava escrevendo e que ninguém conhecia, né? Eu era uma poeta completamente inédita, quer dizer que eu era uma poeta até muito, eu escrevia poesia, mas... Enfim... Então, devo muito, eu acho que eu, mais do que elas, eu devo muito ao Curupirão. A gente tem uma página secreta no Facebook. Que é um lugar que a gente posta coisas, conversa, debate, só nós três. E tem a relação, obviamente tem relação com o trabalho acadêmico de vocês, mas as leituras são outras coisas que aparecem. Relação com o trabalho acadêmico. Não, tem a cabeça de vocês, né? A cabeça vai lá para o ponto, né? Eu acho. Eu esqueci o que eu ia falar uma coisa no meio do caminho. Eu digo que tem. Eu estou começando essa pesquisa sobre escritas de mulher, que diz a Ana Cristina César. Mas veio a partir dessa questão.
Curiosamente, eu acho que a poesia é muito gregária, né? Mais do que as artes visuais, embora tenha realmente coletivos que produzem juntos. Nos últimos anos surgiram muitos coletivos nas artes visuais. Eu sinto uma coisa na poesia, os poetas se reúnem, fazem leituras, tem uma... É curioso, eu acho muito colaborativo não é a palavra, mas tem essa necessidade. Talvez porque a poesia, eu brinco assim, eu sou artista plástica e comecei a escrever poesia, consegui encontrar uma coisa ainda mais, desculpa os poetas, mais inútil na minha vida, né? Porque é uma coisa que não dá nem dinheiro, gente. Porque artes visuais você vende trabalho e tal, não sei o quê. Agora, a poesia tem que ter uma crença, uma fé, uma certeza, uma vontade, né? Um desejo para produzir outro livro e outro livro. Enfim... A leitura de poesia também, o Paulo Henrique de Brito conta uma coisa que eu acho tocante, assim, publica pela Companhia das Letras, né, um autor super conhecido, na medida que o poeta é conhecido de grande público, ele diz que os livros dele de contos vendem mais que os livros de poesia, na Companhia das Letras. Então, a venda de poesia é dificílima. Por isso é que eu acho que os poetas se reúnem, né? Tem uma questão de ter que ter uma interlocução, uma construção de alguma coisa em comum, porque eu acho muito... Aqui também, eu acho que tem a ver também, tem com isso, claro, mas tem a ver também com a modalidade de leitura da poesia, que precisa ser lida em voz alta. Eu acho que a poesia não se lê sozinha em casa só, se lê sozinho em casa também, mas é muito importante compartilhar, é muito importante ler em voz alta. E eu acho até assim que às vezes, eu achei comovente quando eu tive aqui, a única vez que eu tive aqui antes, foi a fala do Chacal, né? Ele falava sobre a questão do corpo, e foi tão impressionante. Eu nunca tinha visto o Chacal falar daquele jeito. E ele é aluno nosso lá do mestrado da PUC, né? Eu não conhecia, mas, enfim, eu acho que tem essa coisa da voz, é importantíssimo, também por causa do som. Simplesmente. A poesia não dispensa nunca a voz. E você ficar lendo sozinho, em voz alta, é uma coisa. Né? Enfim. Eu também leio sozinho em voz alta, mas eu acho que é importante compartilhar. Eu acho que tem que saber de cor. Tem uma coisa que isso, é isso que me comoveu. Ele falou que ele só incorpora. Eu quase que eu diria, infelizmente, eu não esqueço. Às vezes eu queria esquecer, mas eu começo a ler e eu sei, o ritmo está todo em mim. Então, é muito... mas eu acho que os russos tinham isso, né? Tinham que saber a poesia de cor. A Nadezhda Mandelstam decorou muitos poemas do Ossip, e foi assim que a poesia dele não se perdeu, sabendo de cor. Os livros podiam ser queimados, mas ela sabia a poesia de cor. Então, eu acho que saber poesia de cor devia ser escola com poesia. Escola com poesia de cor. Devia ser obrigatório, porque eu acho que cria um corpo, cria uma voz, cria uma... Mas isso eu acho também. Eu acho também isso importante, essa coisa de cor. É o ritmo, né? É o ritmo, a palavra. Eu também tenho alguns poemas guardados, mas é pelo ritmo. Muitas vezes é assim também que eu começo um poema, a palavra, você vai ver o primeiro verso e a cadência desse verso puxa todo o resto, não é? E é assim que a gente guarda também, né? Às vezes eu acho assim, uma vez eu falei, mas eu já escrevi esse poema antes. Eu falei, não, o ritmo é o mesmo, mas parece que é o mesmo, porque a gente tem um certo ritmo, eu acho que se repete, né? Então, isso explica, o ritmo é uma coisa de estar junto. Eu acho também. O ritmo é uma coisa de estar junto. O ritmo se vive junto. A gente já está numa conversa... Nós já estamos aqui fazendo puro pirão, vocês estão vendo? É isso. É meio isso. O vinho e a comida. João Queijo tem toda essa ligação com o ritmo. Pois é, eu queria... que a gente faz uma... Vamos chamar, então...
queria, então... quer dizer, eu comecei a falar um pouquinho já da Eurídice, né, de uma certa maneira, a gente já introduziu um pouco a questão, que eu teria a dizer, além, né, já falei um pouco também da capa da antologia, teria a dizer também um pouco alguma coisa sobre o projeto, que tem a ver com essa ideia de fazer, primeiro, o momento, né, quer dizer, lembrar que são 20 anos da morte da Eurídice. Gente, não sei se a gente interrompe ou continuo falando? Continuo. Então, o projeto da antologia era marcar esse momento, e marcar esse momento através de releituras, chamando a atenção para uma certa recepção da Eurídice. Enfim, e percebendo que várias pessoas estão lendo e relendo a Eurídice, então havia essa ideia. Havia a ideia também de marcar uma recepção feminina da Eurídice, quer dizer, a recepção da Eurídice por mulheres produzindo poesia, isso também era importante. Então, foi feito, como toda antologia, tem um elemento do acaso, né? Quer dizer, são poetas que eu e o Paulo conhecíamos, isso eliminou muita gente, evidentemente. Então, tem esse lado aí do acaso. Mas eu acho que a gente reuniu textos muito bons, assim, a gente recebeu textos muito bons e ficamos muito felizes com isso. O Tarso e o Heitor, né, foi uma surpresa ótima, quer dizer que a antologia estava ficando assim muito carioca, e de repente a gente percebeu, carioca nem era tanto, tinha muito mineiro, tem muito mineiro também, não sei, não foi por coincidência. Acho que também porque tem muitas leitoras mineiras da Eurídice, né, enfim. Então, aí entrou essa referência aí do Tarso e do Heitor. O Heitor está aí? Ele saiu. Ah, está aí. Heitor, então, e justamente, eu queria te pedir, Heitor, para você vir conversar um pouquinho com a gente sobre a figura da Eurídice, que me comoveu muito quando o Tarso mandou uma reportagem que o Heitor fez de 98, né? 98 mesmo, é do ano da morte dela. É de 97 e 98, né? Uma conversa que o Heitor teria, então, tido com a Eurídice, que deve ter sido uma das últimas conversas que ela teve, né? Uma das últimas entrevistas que ela deu. Eu queria que o Heitor conversasse um pouquinho, falasse um pouco sobre a figura da Eurídice, depois a gente passa para leituras. Bom, boa noite, quase noite, né? Bom final de tarde. E obrigado pelo convite para estar aqui e principalmente participar da antologia sobre a Eurídice. Convite que chegou no meu caso, foi mais na última hora, não dos últimos. E agora eu estou olhando e tem um montão de gente que eu admiro um monte aqui como poeta e tal, e de repente estar no meio desse grupo dá uma certa alegria. A minha relação com a Eurídice foi também muito por acaso, quer dizer, conhecia a Eurídice como todo mundo em São Paulo conhecia a Eurídice. Quer dizer, a gente está em lançamento de livro e via chegando aquela figura magrinha, mirrada, normalmente não vinha sozinha, era ela e a Gerda, acho que era namorada dela, uma coisa assim, e vinham para beber e, de repente, para fazer um barraco também. Elas começavam a brigar. Então, isso eram figuras meio folclóricas já, de lançamento, vernissagem na cidade e tal. E conheci a poesia dela por causa da coleção Claro Enigma, que foi a primeira vez que Augusto reuniu ali todos os livros de poemas da Eurídice. E quando eu fiz a entrevista, foi a época que ela lançou o Teia, né, que foi o último livro que ela lançou. Tinha saído uma matéria muito maldosa na Veja, escrita pelo... não vou lembrar o nome desse jornalista, talvez seja melhor esquecer mesmo. Uma maldade enorme sobre ela, claro, mas falando bem da poesia. Era Carlos Graeb, esse mesmo. É um texto muito grosseiro, assim, ela ficou muito chateada com o texto. Ficou bem chateada. Porque Eurídice, enfim, era uma figura que tinha surtos, não é? Tinha surtos. Tem a história dela, tacar fogo numa biblioteca, infantil, psicóticos, Então, a vida é muito... Porque ela veio para São Paulo para estudar filosofia, né, um pouco trazida pelo Davi Rigucci, que era da mesma cidade que ela, que é quem leu os poemas dela pela primeira... São João da Boa Vista. Aí o Davi passou os poemas para o Zé Miguel Wisnik ler. O Zé adorou, acho que fez um texto sobre a Eurídice, acho que no primeiro livro da Eurídice, não falo a memória.
E ela acabou vindo para São Paulo para estudar filosofia, acho que ela se formou em filosofia aqui. Outro dia eu tive com alguém que era da turma da Eurídice, disse que era uma figura meio esquisita mesmo dentro da turma. Começou a dar aula, tendo esses surtos, esses ataques, e aí, como ela dizia, veio a turminha da ditadura e acabou com a filosofia nas escolas. E ela perdeu o ganha-pão dela. Ela acabou indo trabalhar, então, nas bibliotecas de escolas municipais ou estaduais. E aí, numa dessas, é que ela teve um surto maior de tacar fogo e tudo. Então, uma vida bem difícil, assim. Então, eu me lembro, o poema até que eu escrevi aqui é um pouco recordando o dia que eu fui fazer a entrevista com a Eurídice, que tinha todas essas histórias, conhecia todas elas. Então, eu me lembro que eu cheguei, e é um lugar muito curioso, porque eu e Tarso, a gente faz um evento aqui no Tapera, uma vez por mês, que é o Vozes Versos. E foi um dia que a gente saiu do Vozes, cada um foi embora, normalmente sai para bater papo, mas esse dia não. E eu saí andando aqui pelo centro e tal, e fui ali, acho que é Rego Freitas, uma coisa assim, a rua, para pegar o ônibus que vai para casa. E passei em frente ao edifício Marili, acho que é Marili ou Marli? Marili. Marili. E fiquei olhando e falei assim, cara, esse prédio, acho que é onde morava a Eurídice. Fiquei tentando recordar, fui olhar minhas coisas em casa, depois, de fato, era o prédio onde ela morou, foi o último apartamento em que ela ainda tentou pagar um aluguel. E quando eu fui entrevistá-la, nesse mesmo prédio, ela estava sendo despejada. Aí depois é que ela foi morar na casa de estudante, inclusive eu dei uma carona para ela depois da entrevista e deixei ela na casa de estudante. E me impressionou muito, era um apartamentinho pequenininho, muito pequenininho, e minha memória certamente falha, mas o que ficou muito registrado de ter entrado abrir uma porta que dava num pequeno corredor, esse corredor já era quase que uma cozinha, com uma parede inteiramente chamuscada, com algumas panelas, panelas e latas, né, bem chamuscado, assim, uma coisa... E aí dava nessa sala, que era o quarto dela, uma sala e quarto ao mesmo tempo, com uma estante dessas estantes de ferro fiel, essas de aço, né, estantes com pouquíssimos livros, não tinha muitos livros, uma escrivaninha, a cama, em cima da cama, a parede estava toda meio arrebentada mesmo, não tinha meio taco no chão também do apartamento, e ali tinha aquela escrivaninha, que é onde eu sentei do lado dela, ali que a gente ficou conversando, né, onde tinha a máquina de escrever e os caderninhos, que eram cadernos espiral de estudante. Então, eu me lembro que durante a conversa eu falei, puxa, então, como é que você faz os poemas? Eu anoto, tomo nota aqui, no papel. Ela falava muito rápido, uma fala nervosa, ela puxou, abriu a gaveta, assim, e veio aquele caderno espiral, tirou e tudo rabiscado, cheio de anotação de poemas. Tal. Era uma figura incrível, né, e a imagem, obviamente, que é a imagem mais simples que vinha na minha cabeça, talvez a mais banal, mas que acabava tendo uma força, era a imagem do Drummond de falar em A Flor no Asfalto. Quer dizer, como é que brotava aquela poesia metafísica, difícil, cristalina, às vezes, até da ideia do cristal mesmo, da pedra, de coisas transparentes, como é que nascia aquele tipo de poesia, de uma potência incrível, naquele ambiente, ou naquele tipo de vida, né, que é uma vida desgraçada mesmo, uma vida marginal. Claro que tinha questões dela, a gente sabe, enfim... A gente sabe que durante uma parte da vida dela, quem sustentou foi Antônio Cândido. Né? Até era engraçado que quando o livro da Eurídice saiu, um outro jornalista, José Castelo, esse faço questão de lembrar, escreveu um artigo detonando a academia, falando, academia, por que nunca olharam para uma poeta como a Eurídice? É tipicamente da academia. Eles adoram falar mal da academia, eles gostam de falar mal da universidade. É uma doença da imprensa brasileira. Por isso que a universidade corre perigo, porque a imprensa adora construir essa imagem. Só que o José Castelo não sabia que, durante muitos anos, quem sustentou a Eurídice foi Antônio Cândido. Além da bolsa, ele também dava uma parte do salário, ele tirava uma grana dele e dava para ela todo mês, antes da bolsa. A bolsa veio muito depois. Tanto que, o dia que ela foi para frente, lá do gramado da casa dele, que ele tinha um gramadinho que a dona Ajuda cuidava, umas flores e tal, e destruiu tudo num desses ataques, ele ficou furioso, obviamente, falou, não vou dar mais o dinheiro para ela. Mas ele passou a função para o Davi, a Rigucci. E o Davi, durante um tempo, também sustentou a Eurídice. Todo mês pagava uma grana para a Eurídice para ter dinheiro para sobreviver. E depois o Davi foi o Augusto Massi.
Se eu estou citando esse nome, é porque o Cândido foi da USP, o Davi foi professor da USP, o Augusto foi professor da USP, quer dizer, a universidade sempre olhou. Não tinha tese, como não tinha tese sobre Chico Alvim, como não tinha tese sobre Ana Cristina, como não tinha tese sobre toda uma geração de poetas que estavam vivos e produzindo, como muitos estão até hoje, porque nesse ponto, de fato, aí sim, a gente pode fazer uma crítica, havia uma demora maior de se chegar ao contemporâneo, coisa que hoje não há mais, né? Mas durante um período, não, todo mundo voltava um pouco ao modernismo, a Bandeira, Cabral, Drummond, retomava um pouco o cânone para repensar isso nos anos 70 e 80. Então, mas havia, sim, uma preocupação, e todos eles participaram, inclusive, na publicação das obras, e o Augusto foi o último a publicar, quer dizer, o último não, que depois veio o imediato com o livro do Teia, mas é o último a publicar, eu diria até dignamente, pagando os direitos autorais, sem querer explorar a figura da Eurídice, como ela foi explorada no último livro, que é algo que magoou bastante ela, né? Ela ficou muito chateada com a exploração da figura dela, a figura dessa vida miserável mesmo, que era uma vida difícil. Pois é, mas ela sai bem, né? Ela sai muito bem, ela é uma figura... Porque é isso, ela tinha momentos de muita... Ela era muito clara, ela sabia as coisas. Quando a gente sentou para falar de poesia, assim, ela conhecia muito literatura, muito poesia, sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela tinha consciência, não é que assim, é uma poesia... Vamos ser claro, não é poesia de maluca. Ah, maluca ali que sai o poema. Então tem a questão de estar no momento e escreve umas coisas que alguém depois acha, tenta organizar e fala, putz, mas tem um... Não, é uma poesia lúcida, bastante lúcida. Né, lúcida do lugar dela, de quem era ela, tudo isso ela tinha muito claro. Né? Ela tinha uma vida miserável, isso tinha mesmo. Né? Tanto que eu me lembro desse dia que a gente ficou lá conversando e tal, daí, na hora de ir embora, estava meio chovendo, assim, eu estava de carro, ela falou, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para minha casa, acho que eu morava em Perdizes. Ela falou, então me dá uma carona. Aí eu levei ela até essa casa de estudante, daí eu me lembro que ela colocou uma capa de chuva rosa, toda suja, assim, né? Que se fala, putz, né? Por que é assim, né? E deixei ela lá, e ela estava indo conversar com a Gerda para ver se ela conseguia um lugarzinho para ela poder morar lá. E ela foi morar lá depois, né? E aí foi engraçado que depois desse primeiro encontro, daí passei a encontrar com a Eurídice, por acaso, em lançamentos, essas coisas. E uma vez estava no lançamento da EDUSP, onde eu trabalhava, e era de livro de arte. Então era uma coisa meio vernissagem, assim, muito comes e bebes. E ela e a Eurídice, a Gerda e a Eurídice chegaram animadíssimas. E meu chefe, na época, o Sérgio Miceli, chegou e falou assim, Heitor, quem conhece as duas é você. Por favor, toma conta delas. Segura aí, porque a fama é que o negócio... Cara, foi muito legal, a gente ficou um tempão, eu e as duas, elas se provocavam o tempo inteiro como um casal, que um fala mal do outro, sabe, que ele fica cutucando o tempo inteiro, uma cutucava a outra. E é só que deu para tranquilo, elas beberam bem para caramba, comeram bem, ninguém saiu ali. Quando eu percebi que elas iam um pouco, começavam a brigar, daí a gente pega mais uma coisa para comer, traz alguma coisa. E foi muito engraçado. Depois elas foram embora, foi, putz, que vontade de ter ido embora com essas duas aí, andando pela rua, um pouco temeroso, porque eu não sei que elas iam aprontar pela rua, né? Porque elas aprontavam mesmo. Tinha até a história famosa dela... Porque outras pessoas que ajudaram bastante a Eurídice foi a Maria Antônia, que ela chama? Maria Antônia, né? E o professor Santa Cruz, assim que ele chamava, que é da Livraria das Cidades, que ficava aqui também no centro. Ajudavam muito a Eurídice. Eu vi muita leitura da Eurídice lá. Ela ir lá, fazer leitura de poema, muito bonito. E ela um dia foi com uma pedra e jogou uma pedra na vitrine, assim, arrebentou a vitrine da livraria todinha, quer dizer, ela tinha essas coisas, de repente ela ia, e curioso que ela ia em cima de quem ajudava ela, né, com uma coisa que talvez a ofendesse muito, no fundo, a necessidade que alguém tivesse que ajudá-la, no fundo, acho que isso dava uma revolta muito grande, né, no caso dela, assim. O meu contato foi muito por aí, mas dessa figura e dessa poesia que é incrível. Me lembro desse caderno cheio de anotação. E sei pelo Augusto, que está assim de inéditos dela. O próprio Augusto tem. É Augusto. Porque quando a Edra fez a edição da poesia completa, não sei o que aconteceu, que ninguém da Edra procurou Augusto.
nem o Gustavo Castro, que escreveu aquela biografia, né, que é uma biografia um pouco inventada, tal, mas faz sentido ali, nem o Gustavo procurou Augusto para conversar. Né? E ele cita muito Augusto, porque as pessoas falavam, você é namorado do Augusto Massi, ela ficava brava, né? Enfim, e nunca foi procurado. E aí um dia eu sentei com ele e falei, eu li e tal, o que você achou da edição? Ele não gostava, porque, enfim, ele tinha feito as 2 edições anteriores, que foi a edição da Clara Enigma e a edição da Kozak, que são super cuidadosas com a poesia da Eurídice, inclusive cuidadosas visualmente, e a da Edra é um pouco desajeitada. Né, os poemas estão em cima, né, o texto introdutório é infeliz, muito infeliz, é um texto tipicamente escrito por um homem, que quer aproveitar para pagar, para tirar satisfação de outros homens, né, uma briga de homem, uma briga de egos masculinos ali, em vez de se preocupar com a poesia de Eurídice. Então, a introdução, para mim, eu acho um lixo. Não me lembro quem escreveu, mas eu acho muito ruim, acho desprezível. Escrevi isso em jornal até, assim, isso aqui é uma briga isso é briga de homem, não tem nada a ver com a poesia da briga de poder masculino dentro do campo da poesia, o que não tem nada a ver com a poesia da Eurídice. E aí eu fui conversar com o Augusto e falei, e aí, o que você viu? Ele falou, vi, agora tem muito poema, eles dizem que tem inéditos ali, mas tem poucos, eu tenho muito mais comigo. Porque ela me deu muita coisa, eu tenho muita coisa dela guardada, tem outras pessoas que têm também poemas dela, escritos. Eu não sei onde foram parar esses cadernos todos, né, da Eurídice. Tem esse final da vida é meio... O Tarso até sabe mais do que eu, por causa da relação com o... Quem saberia mais do que a gente era o Donizete Galvão, que infelizmente já se foi. Né? Então, eu queria que o Tarso falasse do Doni aí. Eu e Paulo tentamos entrar em contato com o Massi e não conseguimos. Né? Claro que a gente queria que o Massi tivesse participado, imagina o Paulo, mas não conseguiu também. Aquela coisa. Né? A gente queria muito que ele tivesse participado até como poeta, ou eventualmente tivesse escrito um texto para antologias sobre a Eurídice, enfim, mas não aconteceu. Mas ele foi procurado. Eu não sei se ele, entendeu? Se ele sabe que foi procurado, mas ele foi. O Massi não tem celular. O Massi não tem celular e não lê e-mail. Pois é, isso. A gente entrou em contato por e-mail e não funcionou. É difícil. Né? Carta? Ou ligar no departamento, na universidade. Gente, é isso mesmo, fazer uma carta. Ele não tem celular. Eu estava num evento essa semana com a esposa dele, ela falou, o Augusto, vou falar com ele, se você der sorte. Entendi. Então é isso, é por isso que a gente não conseguiu, porque não... Nossa. Mas, Tarso, queria perguntar um pouquinho também, assim, né, um pouco a sua relação com a Eurídice, os desencontros, que eu fiquei muito curiosa de saber que encontros foram esses e por que foram desencontrados. É uma coisa muito... A minha imagem, esse poema, o convite para a antologia, fez com que eu tentasse organizar essas ideias, essas memórias, digamos assim, no poema, né? Mas eu tenho dúvidas imensas sobre como foram, de fato, esses contatos com a Eurídice. Eu sei de um que era um dia de letras, assim, tipo um dia da Faculdade de Letras da USP, em que eu participei e passamos um dia juntos dentro da universidade, que ela ia falar. E, aliás, era uma das questões que os alunos estavam cuidando dela o dia inteiro. Eles tinham programado de cuidar dela o dia inteiro, porque se largassem, ela sumia. E ela não ia participar do que estava combinado e era declarado. E lembro da voz dela lendo os poemas e tal. E sempre foi muito chocante esse contraste entre a figura dela e a poesia dela. Falamos disso milhares de vezes. Né? Você fala como a poesia dela sobrevoa tudo isso em alguma medida, né? Assim, não sei que palavra usar, mas é uma imagem como essa. Tem um sobrevoo com relação a isso que o Heitor descreveu. E que ele falou do final da vida, é uma coisa que o Donizete contava para a gente. Talvez vários desses cadernos tenham se perdido, pura e simplesmente como lixo. Sim,
porque ela ia ser enterrada como indigente quando morreu. E eu lembro que o Donizete ficou sabendo disso e correu atrás assim de providenciar um enterro para ela, porque ela não teria nem isso. Por isso que eu falei da entrevista do Jô Soares lá, eu acho terrível, porque é bem próximo já desse momento, né? E ela sai bem, ela fala coisas interessantes, ela está estranhamente bem-humorada até com a situação, mas é uma pessoa, é um poeta em petição de miséria, digamos, e de emprego, né? Ele termina falando, olha, se alguém souber alguma oportunidade para ela e alguma coisa que ela possa... Imagina, a entrevista do Jô Soares sobre um livro de poesia, o poeta pedindo emprego, assim, é muito forte isso, né? É terrível. Eu assisti de novo recentemente aí no YouTube, assim, você fica chocado. E, ao mesmo tempo, é uma coisa doida, porque na primeira fala de vocês, antes de falar da Eurídice, né, surge essa coisa, de que a poesia é uma coisa deslocada, inútil, isso, aquilo, né? E é uma coisa assim, o lugar da poesia da Eurídice Fontela é absolutamente garantido há muito tempo, né? Ao mesmo tempo que ela era essa figura total, a louca de palestra, que em São Paulo tem vários, só que ela é uma autora, ela já era muito reconhecida desde sempre, como poeta, sim, né? Desde os primeiros livros, coisa raríssima para o poeta. Então é curioso isso, né? Não, e não só por eles, eu digo os poetas todos, ele é um nome comum, por exemplo, você certamente fala, Eurídice Fontela, todo mundo lembra, associa a um refinamento absoluto, né, na poesia, uma coisa, você fala assim, é Eurídice Fontela, todo mundo conhece, todo mundo leu, né, quem lê poesia, quem escreve poesia, né, é uma figura curiosa, né, assim, para a gente. E o Donizete tem uma outra história que eu acho maluca, eu estava também lembrando enquanto vocês falaram, olha onde vai a memória, né? A primeira morte do Donizete Galvão, eu estava junto, foi a primeira quase morte do Donizete Galvão. Ele estava justamente com o quê? Com todos os livros da Eurídice Fontela autografados, nós fomos assaltados e o cara levou a bolsa dele com todos esses livros. Eu lembro exatamente. Ele tinha ido, teve um evento que o Márcio, aliás, foi um dos organizadores, no Sesc Santo André, em 2007, uma mostra Eurídice Fontela, eu acho que chamava a poesia do silêncio, uma coisa assim. E teve uma noite, teve peças de teatro, uma exposição no Sesc todo, uma homenagem muito grande para ela em 2007. E teve uma noite de conversa em que eu participei, o Donizete participou, a Riguchi estava lá também. Fomos falar da Eurídice, ler poemas e tal. Saiu dali, eu e o Donizete falaram, vamos numa pizzaria que fica no centro de Santo André. Os outros foram embora, ele queria aproveitar, eu sou de lá, né? Falou, vamos comer. E entrou um cara que a gente achou que era o motoboy da pizzaria, de capacete, quando o cara tira um revólver desse tamanho e põe na cabeça do Donizete. E rouba a bolsa dele, a única coisa que ele levou, não levou nada, meu. Levou a bolsa do Donizete e na bolsa dele estava só a obra da Eurídice Fontela. Ele tinha saído de casa com esses exemplares todos, orgulhoso, assim, uma coisa maluca. Então, isso é mais uma parte, deve ter desaparecido em alguma lixeira por aí, né, esses livros. E é uma coisa doida, né, para a gente. E eu estava lembrando, a gente vai lançar essa semana, está saindo esse livro novo do Donizete, que chamou Antipássaro, que é uma homenagem a ela, o título. A epígrafe do livro, é um livro que a gente montou, mas tinha esse projeto de livro quando ele morreu, né? E a epígrafe do livro estava lá, uma epígrafe do Eurídice Fontela. Então, é uma figura muito forte, não só, eu estou dando exemplo de um poeta daqui, mas para todo mundo. Ela talvez seja uma das poucas unanimidades que a gente tem, né, na poesia. Não é? Exagerei? Não? Desse recorte dela, assim, porque se você pegar vários outros poetas, inclusive que saíram na Clara Enigma, ou que saíram depois na As de Colete, lá, nas coleções em que ela apareceu, poucos são unânimes. De todo mundo falar, não, esse aí ela tem esse estatuto, talvez, que o Chico Alvim tem, assim. É curioso isso, né? Um poeta muito forte, né? Que qualquer página... Por isso que, quando eu li esse texto, foi um dos últimos anos todos aí que eu abri um texto de crítica que me irrite tanto, assim, eu lembro desse prefácio da obra reunida dela. É tão abaixo do que devia ser feito, né? Um prefácio que diz assim, olha, ficam lendo aí Leminski, colocam ela numa briga que não tem nada a ver.
né? Nem o Leminski é unanimidade. É engraçado, o Leminski é best-seller, é uma outra coisa, né? Mas o Leminski está longe de ser unanimidade entre os poetas e tudo, né? Assim, como pela fatura do poema, digamos, né? A Eurídice não, é alguém que, para quem lê poesia, você bate o olho e fala, nossa, mas isso aqui é incrível, né? É um poeta muito forte, né? Gente, eu queria, então, talvez convidar para ler, né, alguns poemas. Eu até selecionei alguns poemas da Eurídice, talvez, para a gente começar. E, em seguida, eu passo, já li o meu, digamos assim, passo a palavra aos poetas que participaram da antologia para ler, né? Vou ler só os da Eurídice que eu selecionei, que são poemas que têm uma importância para mim muito grande. E, na verdade, eu acho que os meus poemas mais euridianos nem estão na antologia, estão já no Bye Bye Babel. Né? No Bye Bye Babel tem vários poemas que se referem de alguma maneira. Então, eu queria ler um poema dela que eu gosto muito. Eu pensei... Tem um monte de coisa, na verdade, eu peguei um monte de poemas. Mas vou ler um só, na verdade. Vou ler um só. Bom, tem esse aqui que está que é bem curto, que está na contracapa, que é o Cante Relido. Duas coisas admiro, a dura lei, cobrindo-me, e o estrelado céu dentro de mim. É muito curtinho, eu vou ler outro. Só para a gente entrar no clima Eurídice. Rosa. Eu assassinei o nome da flor, e a mesma flor, forma complexa, simplifiquei-a no símbolo, mas sem elidir o sangue. Porém, se unicamente a palavra flor, a palavra em si é humanidade, como expressar mais o que é densidade inverbal viva? A ex-rosa, o crepúsculo, o horizonte. Eu assassinei a palavra e tenho as mãos vivas em sangue. Enfim, acho esse poema... Tenho muita vontade de escrever sobre esse poema. Eu já escrevi sobre o Cante Relido, agora estou com vontade de escrever sobre esse. Mas, enfim. Então, passo a palavra aí para vocês lerem, né? E Mazé e Leila... Bom, Leila meio que... Mas eu vou ler o poema da Leila, então, sei lá... Eu vou ler o poema que eu publiquei aqui. Desencontros. Foram apenas 9, talvez 10, os meus encontros com Eurídice Fontella. No primeiro, ela me perguntou como aprendi a voar, e eu expliquei que foi da primeira vez em que caí de um de seus versos, e ela torceu o nariz para meus voos. No segundo, e também no quinto, ela me explicou que Kant não sabia amar, nem dizer para que servem os pássaros e as asas de quem anda. No terceiro, improvisamos um mapa-mundi na toalha, e os povos solitários expulsos do poema cruzavam os hemisférios, tropeçando em copos sujos e migalhas de um pão que não nos atrevemos a comer. No quarto, nada além de silêncio, nada tecemos, nada trouxe comigo. No sexto encontro, ela jogava uma canção de uma mão para a outra, esticava e amassava os versos, rasgava as palavras e deixava cair com os pedaços delas tudo o que eu fingia e fingia entender. No sétimo, talvez no oitavo, Eurídice reclamava da forma como o fotógrafo insistia em buscar, de trás dos seus óculos pesados, alguém que já havia partido. Eurídice não apareceu na 9ª ou 10ª vez em que a esperei na porta do prédio, sob o bronze da placa, cujas letras precárias gritavam invisível. Foi apenas um meu encontro com Eurídice Fontella. Foi nenhum. Então, eu vou ler Heranças. Uma capa de chuva cor-de-rosa, uma bengala que serve de apoio. A turminha da ditadura me tirou tudo. Os vidros estilhaçados de uma livraria poderiam ser um poema. Me acolhem com seus cacos lúcidos e lúdicos.
Toda a tormenta de uma vida vira pássaro, o ser pássaro, com seu bico de esferográfica azul num caderno universitário. Toda linha é puro jogo entre a explosão de luz, onde é possível viver e respirar, e as paredes chamuscadas de um quarto e sala do edifício Marili. Quem foi Marili? Não faço ideia. Esse nome escrito em letras douradas e encardidas parece existir mais que meu corpo mirrado e frágil diante da repetida voz do despejo. Se o resíduo do corpo é uma cova rasa e anônima, meus pássaros cruéis e cristalinos voam até a cegueira, muito além do distante país do acolhimento. Rumor, para Luísa Neto Jorge. A dançarina não é uma mulher, mas metáfora, superfície fluida, trêmula sobre si, sem peso ou concretude própria, sem barriga, sem rugas e calos, envolta em véus coloridos, movimenta-se pelo espaço indefinido, beleza indefinida, não questiona o preço do feijão, nem os olhares ignorantes de sua fome e hálito. Sem pedir licença, repentino rasgo, rumor do corpo, perde o ar como se ganha os sentidos. Ali onde a terra recebe, a queda em queda, desdobráveis ossos, nomeia. Adélia, Adília, Luísa, Orídes. E a tantos versos se somam, fecunda presença na vida, o poema ensina a cair. Heitor, você leu já o seu? Não, você não. Então, eu queria aproveitar para dizer que a maior parte dos poemas da antologia são inéditos, né? São muitos poemas inéditos em livro. E vou ler, então, uma releitura da Eurídice pela Ana Martins Marques, que abre a antologia. E dizer também que, quer dizer, há na antologia releituras da Eurídice, quer dizer, da Eurídice retomadas, né, com citações, enfim, de poemas dela, e outros poemas que não são propriamente releituras próprias, que trabalham temáticas que a Eurídice trabalha, e que tem uma entrada, digamos assim, logopeica, né, que é um pouco a da Eurídice, que são poemas que vão fazer uma poesia do pensamento. Então, é um pouco uma junção aí dessas diferentes vieses, né, pelos quais a gente pode prestar uma homenagem. Então, eu vou ler aqui a Ana, e depois vou ler o último poema, que é um poema também inédito, do Age de Carvalho, que também faz referência aí um pouco à vida dela. Então, um jardim para Eurídice. Quem tem um jardim tem um relógio. Hora da cigarra, hora da rosa, hora do lagarto, hora da era, e acima as estrelas, pedras atrasadas, acesas à noite, à distância. Brilha no jardim o silêncio das plantas, brilham as pedras redondas, brilham as sementes, arquivos do sol, brilham as flores, que não sabem que são flores, brilha a distância do mar, brilham as coisas caladas, brilha a infância das formas, brilha a rosa emaranhada em seu nome, e brilha a página anterior à inscrição, limpa ainda de palavras, como um jardim em branco. Então, vou ler esse é o primeiro poema da antologia. Eu não estou lendo muito os meus, não estou lendo para dar uma ideia da antologia, assim, geral. E o último, que é o do Age, que chama-se Eurídice. Te cobrias com as duras leis, cante relido, e o manto nenhum do Buda. Tua veste ácida de luz, tua tigela de monge vazia, o esplendor da pobreza e o céu todo estrelado dentro de ti. Enfim.
Bom, não sei, devo, talvez... só para fechar, eu queria ler um poema, que é da Joseli Viana Batista, que é uma poeta que eu também estou descobrindo com enorme prazer, que eu gosto muito, tenho gostado muito do que eu tenho lido. E eu queria ler um trecho, um poema longo, que se chama Fábula, também é inédito em livro, né? Ele já foi publicado online, mas ele é inédito em livro. É uma meditação diante de uma paisagem no Paraná. E aí, é uma meditação em duas vozes. Ela diz: vejo os vestígios de um guará que se esgueira entre touceiras, suas pegadas recentes sobre o magma antigo. Um ar alvoroçado roçou a pelagem do jaguar. Rimas são como armadilhas primitivas, escamas de granizo, simetria de primas pobres, sem nitidez, bordas borradas, apenas desenhos de devaneios, rios de delírios, ritos vazios. A pedra, a água, o vento, tudo tem seu espírito. Eu acho que tem, enfim, eu acho bonito nesse poema a maneira como ela vai oscilando entre coisas que parecem dizer respeito a um ver, e, em seguida, como ela vai problematizando isso reflexivamente e trazendo para a linguagem, né? Como é que esse fazer ver é um fazer poético. Enfim, nesse ponto, acho que é bem oridiano, né? Como o poema da Rosa. Mas, enfim, é lindo demais, né? Quem quiser, enfim, se vocês quiserem... Não sei, talvez Mazé queira ler mais um... Não sei se Leila meio que está ali conversando, acho que não... Eu acho que eu vou ler, então, o da Leila, já que... Não? Sim, tá bom, então. Então, não. Se alguém tiver mais alguém tem mais uma pergunta, não sei se já estamos nos estendendo muito, né? Não, os poemas da Cláudia... A Cláudia não está mais escrevendo poesia, ela escreveu um romance, parece que é inédito, mas esses poemas são antigos. O Paulo que fez a seleção, depois a gente olhou junto, né? Viu? Eu fiquei super contente de descobrir também mais a Cláudia, que são poemas que não se encontram mais. Esses livros estão todos esgotados, né? Então, tem alguns poemas que não são inéditos, mas que estão esgotados, enfim, que estão difíceis. O Carlito foi convidado. Algumas pessoas não reagiram, né? Como o Márcio não reagiu, o Carlito não reagiu também. Pois é. Enfim. Que bom, fico feliz. Não, eu realmente adorei fazer isso, né? Foi uma delícia, só de sentar com o Paulo, ficar lendo, e foi uma delícia. Trabalhar, os textos são muito bons mesmo, não é porra. Está oficialmente lançado em São Paulo. Pois é, está oficialmente lançado em São Paulo, a homenagem a Eurídice, homenagem feita. Então, acho que a gente pode começar a parte festa, né? Enfim. Obrigadíssima por vocês terem aceito o convite de vir conversar com a gente aqui, dar esse depoimento sobre a Eurídice, né, e acolher aqui o nosso puro pirão. Muito obrigada. Obrigada a vocês que vieram.